Queridos irmãos, nós temos falado nesses dias sobre um assunto bem interessante, sobre ser igreja, sobre comunhão, relacionamento, célula, princípios. Abra sua Bíblia aí mesmo assentada em Romanos capítulo 12. Nós vamos pensar aqui um pouquinho, irmãos, em alguns mandamentos que Jesus deu. Fala para o teu vizinho, para você e para mim. Chama-se mandamento ou mandamentos recíprocos. Amém? Romanos 12, verso 4. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aqui. Romanos 12, versículo 4. Você achou? Diga amém. A Bíblia diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Repita por favor o verso 5, amém? Amém? Bom, mandamentos recíprocos são mandamentos que dizem respeito a dar e receber, ou simplesmente uns aos outros. Eu a você, diga para o teu irmão, eu a você, você a mim. Ou seja, é uma responsabilidade mútua, é a verdadeira mutualidade, é estarmos juntos, e é aquilo que é comum para dois. Ou seja, no popular, o pau que dá em Chico também dá no Francisco. Entendeu? Amém? Bom, no popular é isso, irmão. Isso é mutualidade. O pau que bate no Chico também bate no Francisco do mesmo jeito. Irmãos, mutualidade é aquilo que é comum para dois. Então essa aqui não é aquela mensagem direcionada a um grupo específico da igreja, mas é para todo mundo. Essa mensagem não é aquela mensagem assim, se fulano tivesse aqui para ouvir. Irmão, não tem nada a ver com isso. Essa mensagem é para quem está aqui, é para todo mundo, amém? Começa nesse pregador lindo, bonito, maravilhoso, cheiroso, que é uma beleza, e vai até você aí sentado nesse banco, amém? Então, irmão, não se trata de uma mensagem para determinadas pessoas, tá? Mas diz respeito a todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, amém? Então não dá para você ficar, enquanto você ouve essa mensagem, ficar pensando no fulano, fulano não faz isso. Irmão, não dá, irmão, essa não é uma mensagem assim. E eu quero só relembrar com você alguns mandamentos que nós vimos. Primeiro, sirvam uns aos outros. Nós vimos isso aqui. A Bíblia deixa bem claro que nós somos servos uns dos outros, irmão. Servo não tem esse negócio de ter não, hoje eu não estou muito afim, hoje eu não quero fazer. Irmão, servo é servo. Servo serve. Servo não tem opção, ele precisa servir. E a Bíblia diz que nós somos servos uns dos outros, e que nós vivemos para servirmos uns aos outros, e que, em outras palavras, nós estamos aqui para contribuir para o crescimento do outro. O que um servo faz com o seu senhor? Olhe para mim. O que um servo faz com o seu senhor? Contribui para o bem-estar do seu senhor. E a Bíblia diz que eu tenho que contribuir para o bem-estar do meu irmão. Eu preciso cooperar para o crescimento dele. Nós vimos também sobre amem uns aos outros. Mandamentos recíprocos. Dizem respeito aí a todo mundo. É um mandamento que sempre vai se repetir na palavra de Deus. É de tamanha importância que nos estimula a amar o nosso irmão. Vimos também acolham uns aos outros. E a gente compreendeu essa ordem como uma ordem do Espírito Santo, para que o nosso coração esteja aberto para receber nossos irmãos, para acolher os nossos irmãos. Receber aqui dentro, sem resistência. Então a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que estarmos prontos para acolher pessoas. Tem um sermão que eu escutei lá em São Fidélis, no Rio de Janeiro, sobre a seguinte pergunta: a tua igreja é uma igreja acolhedora? Eu gostei tanto daquela palavra, irmãos, que eu peguei alguns princípios e depois eu quero pregar aqui para nós. Será que nós somos uma igreja acolhedora? Será que você é uma pessoa acolhedora? Será que você é alguém que acolhe pessoas? Será? Então a Bíblia diz para a gente acolher, receber, parar de ficar colocando obstáculo, observando defeitos e falhas dos nossos irmãos. Também vimos sobre suportem uns aos outros, e a gente caiu aqui, irmãos, de joelhos, né? Não tem nada a ver, irmão. Suportar na Bíblia é dar suporte, é dar apoio, é evitar que caia. Suportar é
dar suporte para evitar que os nossos irmãos caiam, tá bom? É uma ordem do Espírito Santo para a gente fazer isso. Só que a igreja do Senhor nesses dias passa por tanta coisa que a gente vê o seguinte: quando alguém vê que o outro está caindo, parece que vai lá e pisa ainda no dedinho para cair mais um bocadinho ainda. Mas aqui não é assim, não será assim em nome de Jesus. Amém? A gente tem que correr, irmão, e ser apoio para os nossos irmãos para que eles não caiam. Suportar, dar suporte. Mas deixa eu falar uma coisa: isso quer dizer uns aos outros. Quer dizer que você tem que dar suporte ao seu irmão, o seu irmão precisa dar suporte para você também. É para todo mundo, amém? Amém ou não amém? Bom, vamos ver outros mandamentos recíprocos nessa noite. Primeiro, saúdem uns aos outros. Vamos repetir isso juntos? Saúdem uns aos outros. Irmãos, o que quer dizer isso? Lá em Romanos 16, há uma palavra de ordem: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Quer dizer, cumprimentem, demonstrem afeição. Pastor, eu sou seco mesmo. É nada, irmão, é nada. Se você tem Jesus, você sabe amar. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Eu sou muito sem graça, pastor. Não é não. Quando você quer, você fala com todo mundo que você quer. É só desculpa que a gente arruma. A Bíblia diz então, irmãos, que isso aqui é uma ordem. Mandamento não é pedido, mandamento é ordem. Está no imperativo. Saudai-vos, é uma ordem. É para você cumprimentar. Irmãos, eu sou do tempo de que algumas pessoas se queixavam: fico muito triste, sabe, pastor, fico muito triste com a igreja, com a minha igreja, porque eu passo na rua, falo com as pessoas não falam comigo, passam perto de mim, não me cumprimentam. Irmãos, é um negócio bacana para a gente aqui daqui a pouco, que vai ajudar a gente a resolver metade desses problemas. Mas sabe, irmãos, é um mandamento recíproco. Você passou na rua, teu irmão não falou com você, mas a Bíblia está dizendo que você tem que saudar o seu irmão. Entendeu? É muito fantástico isso, irmãos. Pelo menos 5 vezes esse mandamento aparece falando do ósculo santo, como ordem de você beijar a face, ou pelo menos para a igreja primitiva, beijar a face uns dos outros, dentro da casa de Deus, como uma atitude de respeito, de carinho, de afeto santo. Cerca de 21 vezes a saudação aparece de forma geral, que aí pode ser um abraço, uma palavra, um erguer a mão, um cumprimento. Saudar, irmãos, fala de, diga comigo, abraços, toques, beijos, tudo com pureza. É isso que saudar significa. Apesar de recentemente a gente ter falado sobre a importância de demonstrar afeição, a importância do toque, outro dia eu estava pregando uma mensagem sobre isso, é necessário a gente pensar nele, como a Bíblia diz, um mandamento recíproco, um mandamento de uns aos outros. Sabe, é como eu já tenho dito, a ordem de Deus nunca foi para que eu seja abraçado. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Entre na casa do Pai e receba um abraço. Não, a Bíblia não diz isso. As nossas queixas, irmãos, a maioria delas não tem fundamento. São apenas resultado de uma alma, como nós ouvimos no domingo, uma alma toda bagunçada, toda ferida, que fica enganando, que fica plantando mentiras. E a gente começa a gritar: eu sou patinho feio, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Aqueles que pegam aquela florzinha e começam a arrancar a pétala: bem me quer, mal me quer, bem me... Irmão, quem define isso, irmão? O amor de Deus por você basta, você é amado por Deus e ponto. Amém? Esse negócio de irmão, eu queria tanto, tem gente que fica sofrendo tanto, eu queria tanto que fulano me amasse, irmão. Não é assim não. Faça aquilo que Deus mandou. Demonstre afeição. Eu fui na casa de Deus, não recebi um abraço. Irmão, você deu algum abraço? Porque abraço é mútuo. Ao mesmo tempo que você dá, você recebe. Eu nunca vi ninguém dar um abraço e o outro ficar assim, ó. Só se for uma estátua, só se for um espantalho, né? Mas gente não é assim não. Gente abre os braços e abraça. Então o mandamento é recíproco, é uns aos outros. A ordem de Deus nunca foi para que eu seja abraçado. A ordem de Deus nunca foi para que eu seja cumprimentado por uma determinada classe de crentes. Nunca foi.
pastor, me deu um abraço. Você me deu algum abraço? Porque se você me deu um abraço, eu estou te garantindo que eu te dou um abraço também no mesmo tempo. Está me entendendo? Amém ou não amém? Irmãos, essas queixas, a Bíblia diz o seguinte, a ordem é o seguinte: se eu estou em Cristo, então eu devo fazer isso também, não importa quem eu seja. A Bíblia nos mostra claramente, mas essas queixas do tipo assim, ninguém me deu um abraço, olha só, queixas infundadas, ninguém me cumprimentou. Isso aí, irmãos, é pura infantilidade. É pura infantilidade. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que eu quero receber, eu também preciso dar. Amém? Precisa prevalecer, irmãos, uma ordem dada por Jesus. Eu quero ler com você nessa noite. Vamos ler juntos? Tudo quanto, diga, tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Quer resumir o Antigo Testamento todo? Jesus falou que se resume exatamente isso aí. O que eu quero que façam comigo, eu preciso fazer com o outro. Ninguém me visitou, você visitou alguém? Ninguém me abraçou, você abraçou alguém? Ninguém se lembrou de mim, você se lembrou de alguém? Ninguém orou por mim, você orou por alguém? Você está entendendo, irmão? Jesus falou que toda a expectativa que eu tenho de que alguém faça alguma coisa por mim, é exatamente isso que eu preciso fazer. Amém? Isso resolve metade dos nossos problemas, irmãos. As nossas queixas infundadas vão tudo para o ralo, só com essa palavra de Jesus. Aquilo que eu quero que façam por mim, eu preciso fazer pelos outros. Aquilo que eu quero que os homens me façam, eu tenho que fazer. Pois eu queria tanto que alguém semeasse na minha vida, semeia na vida de alguém. Queria tanto que alguém, sabe, se preocupasse comigo, se preocupa com alguém. Eu queria tanto, sabe, ser ajudado, ajuda. Queria tanto que alguém, sabe, me desse um abraço, dê um abraço. Você está entendendo, amém ou não amém? Irmãos, saudar uns aos outros é um mandamento, não é pedido não, irmão. Jesus não está com a canequinha na mão te pedindo para saudar o seu irmão, não. Ele está mandando. E se eu não quiser, pastor? Ué, você quer ser desobediente? Eu não, prefiro obedecer ao meu Deus. Porque da onde eu venho eu aprendi que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo, irmão. Você tem juízo? Obedeça a Deus. O toque é importante, irmãos. Crianças que crescem sendo tocadas com amor e pureza serão adultos bem resolvidos, se sentindo amados e queridos. Agora, gente que não recebe muito afeto na infância é aquele adulto todo problemático, que a gente fala assim, dá coice na sombra. É, irmão. Aí, só que o grande problema, irmão, que me deixa assim meio, sabe, é quando a pessoa usa esse artifício para se defender das coisas erradas que faz. É porque eu não recebi amor quando era criança, por isso que eu dou coiçada em todo mundo. Que é isso, irmão? Se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Irmão, não quero saber como é que eu era antes de Cristo. Não é coisa boa, não é coisa boa. Mas se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Então, irmãos, os irmãos precisam praticar isso. Precisam, sabe, entender que um abraço faz muito. Às vezes eu estou aqui no culto, irmãos, observo algumas coisas, vejo algumas ministrações e falo assim, nossa, esse aqui é um momento que uma pessoa precisava receber um abraço. E às vezes a gente está tão desatento, pensando só na nossa bênção, que a gente esquece do outro que está do nosso lado. É na verdade. É na verdade. Às vezes, irmão, a gente entra no culto, sai do culto, nem viu quem sentou do nosso lado, nem olhou no olho do irmão. Você não cair em pecado nessa noite, dá uma olhada no olho do seu irmão aí, irmão. Só para você saber quem sentou do seu lado hoje. Olhe para a direita, olhe para a esquerda. Filipenses 4:21 diz, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Amém? Saudai, irmão. Cumprimente. Erga a sua mão. Não vai cair a sua mão quando passar na rua e levantar para o seu irmão. Se passa, tem gente, irmão, que na casa de Deus ele ri, aí quando chega no supermercado cruza para o irmão, Pai do Senhor. Que é isso, irmão? Não faz isso não, irmão. Vou abrir meu coração para você. Eu já quase bati aqui na cidade já uns, sei lá, pelo menos umas 4, 5 vezes. Tem dia, irmão, que eu estou dirigindo, aí tem um irmão do lado de lá, um irmão do lado de cá, e eu estou no carro. Sabe o que eu faço?
Solta o volante. Já fiz isso trocentas vezes, irmão. Aí um dia teve um caso, irmão, de uma pessoa que falou assim: poxa, passou perto de mim, não buzinou para mim, teve coragem nem de baixar o vidro e falar comigo. Só que naquele dia o meu carro estava com outro irmão que levou o carro para lavar e pensaram que era eu, irmão. Deixa eu te falar, tem uma palavra aqui: não julgueis uns aos outros. Daqui a pouquinho a gente fala dela. Então, irmãos, é bom a gente falar. E olha que eu cresci num lar sem muita estrutura, meu irmão. Mas eu aprendi, irmãos, a importância do toque, do cuidado, do olhar, do abraçar. Amém? Só que eu quero te falar uma coisa nessa noite, irmãos. É preciso resolver alguns obstáculos à afeição, ou alguns obstáculos à saudação do toque, do ósculo santo. Sabe qual é o primeiro obstáculo ao toque? Olhe para mim. Timidez. É um obstáculo, irmão. Você tem que vencer esse obstáculo. Não, eu sou tímido, meu irmão. Mas se a timidez atrapalha a tua comunhão com o teu irmão, então essa timidez não é boa. Essa timidez não é saudável. Irmãos, para aqui comigo um pouquinho. Olha para mim. Você acha que na casa de Deus daquela época não tinha ninguém tímido lá? Hã? Sim ou não? Claro, irmão. Timidez é temperamento. Claro que tem. Claro que tinha. Mas a ordem, irmãos, ela está para além do temperamento. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Amém? Amém? Outra coisa, outro obstáculo que precisa ser vencido com relação ao toque é a impureza. Que é o quê? Tocar maliciosamente. É o rapaz que toca na menina já com segundas intenções, ou terceiras, ou quartas. Senta do lado só para ver se rola um chaveco aí. Aí na hora da oração quer pegar na mão, irmão. Irmão, olhe para mim, chuta isso aí, viu? Pode bater. Se você deu uma cotovelada na costela, se um sujeito está fazendo um negócio desse, fique tranquilo, pastor não vai reclamar. O sujeito desse tem que aprender, porque se não respeita, não tem temor na casa de Deus, tem que aprender. Com a cotovelada no último ossinho da costela, a costela flutuante que é conhecida. Dói, irmão. Essas coisas de impureza. Então é um obstáculo, irmão. A impureza é um obstáculo, precisa ser vencido. Eu não posso usar a impureza como uma desculpa para não ter toque em ninguém. Eu não posso fazer isso, irmão. Por quê? Porque não saudar é pecado, tanto quanto ter a impureza no coração é pecado. Eu preciso resolver o problema da impureza. Amém ou não amém? E é só lembrar da mensagem de domingo. Tem um monte de pedra que Deus já falou com você nesse púlpito, ó. Mas tem gente que gosta de até dormir abraçado com pedra, né? Aí não tem como depois, né? Depois que cai, machuca, fica com o pé sangrando, volta para casa. Porque Deus já falou, tira essa pedra da tua vida. Dureza de coração é outro obstáculo. Tem gente que não cumprimenta só porque é duro de coração, irmão. O coração de Jesus é quebrantado, meu irmão. E a Bíblia diz que a gente tem a mente de Cristo e que precisamos ter o coração do nosso mestre. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele arranca o coração de pedra e coloca o coração de carne. Coração quebrantado, amém? Amém ou não amém? Vamos ao próximo mandamento recíproco. Perdoe uns aos outros. Olha só, irmão, é um mandamento recíproco. Todo mundo entende que perdoar é para uma classe especial. Interessante que as pessoas usam isso para assim, eu não estou sentindo no meu coração. Ô geração perversa, meu irmão, como Jesus falou. Ô geração corrupta. Ô geração que se corrompe com os ideais e com as ideias desse mundo, desse tempo. O mundo plantou na tua cabeça, irmão, e na minha, ou tentou plantar, que você tem que ser movido pelo que você sente. Ih, irmão, eu sou daquela época que o pessoal na igreja fala assim, não, eu não dizimei ainda porque eu não estou sentindo no meu coração. Tu já pensou, irmão? O guarda te para, tu está todo errado, sem cinto, criança fora da cadeirinha. Irmão, eu sempre digo aqui, a maioria das tempestades que a gente enfrenta é porque a gente mesmo causou. Irmãos, perdoar é uma ordem, não tem nada a ver com sentimento. A geração que nós vivemos do pós-modernismo fala muito de você sentir para fazer. Você vai no supermercado, você não se sentiu bem ali, o que você faz? Vou em outro, né? Aí as pessoas transferem isso para a casa de Deus. Eu fui à casa de Deus, hoje eu
senti nada, nem um arrepio. É claro, o ar não está tão gelado, talvez tivesse sentido um arrepio daquele, né? Hoje eu não sei, o culto não me tocou. Não lê a Bíblia antes de sair de casa, não ore e quer que Deus te toque como, irmão? Deus nem é gênio da lâmpada, não, abençoado. Tem esse negócio não. Perdoar não é sentimento. A Bíblia diz em Efésios 4,32 da seguinte forma: antes, ao contrário daquilo que vem no versículo 31, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, ok? Como também Deus em Cristo vos perdoou. E aqui estreita, porque no mesmo padrão do perdão que Cristo te deu, você precisa dar perdão para os outros. Como é que Cristo te perdoou, irmão? Como Cristo te perdoou? Todo dia de manhã Jesus vem e fala assim: ó, eu te perdoei, viu? Mas eu nunca vou esquecer aquilo que você me fez. É assim que Jesus faz com você, irmão? Sim ou não? E por que, irmã, você faz isso com seu marido? E por que, marido, você faz isso com a sua esposa? E por que, irmão, você faz isso com o seu irmão? Se você está em Cristo, é nova criatura. O que é isso, irmãos? A Bíblia está dizendo que eu preciso ter uma atitude de estar pronto para não exigir meus direitos. Estar pronto para não carregar dores ou mágoas desnecessárias no coração. Esteja pronto para liberar o seu irmão de qualquer peso de ofensa ou cobrança. Tem gente que fica ali remoendo, martelando anos e anos sentimentos de uma dor causada há 20, 30 anos atrás. Sabe o que é ressentimento? A palavra ressentimento. Ressentimento. O que é isso, irmão? Vai. Fala. O que é ressentimento, irmão? É sentir de novo. Ressentimento é uma realidade para a vida daqueles que não perdoam. Estão sempre sentindo de novo a mesma dor, com a mesma intensidade. É gente que não pode passar naquela rua porque se vê aquela pessoa, o coração já fica acelerado. É gente que não pode ir àquela festa porque se for aquela festa, ver aquela pessoa, não vai. Eu sou do tempo, irmãos, de que algumas igrejas as pessoas não sentavam perto umas das outras, nem na mesma ala, porque não perdoo aquilo que aquela pessoa fez. Libera teu irmão. Libera o teu ofensor. A Bíblia diz em Marcos 11:25, é Jesus quem está falando, olhe para cá. E quando estiverdes orando, veja aqui algo que é uma atitude. Quando você está orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Por quê? Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Sabe por que muita gente ora e não se sente perdoada? Porque não perdoa como Cristo quer que você perdoe. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Lucas capítulo 6, verso 37. Não está aí não, mas você pode anotar. Irmão, é interessante essa palavra de Jesus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Sabe por quê, irmão? Porque ela nos abre os olhos para muitos problemas que nós enfrentamos na vida. Existem pessoas que vivem julgando outras, vivem condenando outras, presta atenção, vivem não perdoando as outras, ressentidas. E aí, quando alguém a julga, aí elas sobem na tamanca, ou nos tamancos. Não, estão me julgando, mas essa pessoa pratica o fato de julgar os outros. Jesus diz que não julgueis. Se você não julga, você também não vai ser julgado. Se você não condena, você também não vai ser condenado. Isso está falando de um relacionamento igreja, irmãos. Porque alguém que vai julgar o outro, ele pensa bem. Quantas vezes você vê uma pessoa que pratica tanta coisa errada, né? E a novela planta isso no coração de muita gente. Aí quando aquela pessoa começa a sofrer, você diz, bem feito. O que quer dizer isso, irmão? Porque você está querendo que aquela pessoa que assim como ela fez, ela também receba. Irmão, tem pessoas que não perdoam e quando sofrem o problema de alguém
ter uma dificuldade para perdoar essa pessoa, elas ficam se queixando, reclamando. Não, irmão, eu quero te falar uma coisa, chama-se lei da semeadura. E ela está escrita em Gálatas 6,7, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ninguém zomba com a cara de Deus, irmão. Usando aqui uma expressão bem popular, que Deus não tem cara. Mas ninguém zomba de Deus, irmão, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher exatamente isso. Amém? A palavra, irmãos, nos dá um padrão para o perdão. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente. Olha aí, mais uma vez. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Olha só, outrem. Se eu tenho motivo de queixa, não, aquele irmão fez algo, perdoa, irmão, é mandamento, querido, não é pedido, não. Aliás, Deus não pede nada para a gente, Ele manda, porque Ele tem autoridade para mandar. E olha só o que diz a Bíblia: assim como, olha o padrão aqui, ó, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Deus nos acolheu, nós ouvimos isso há 2 semanas atrás. Deus nos acolheu, Deus nos recebeu, irmão, sem colocar nenhuma dificuldade. Ele não mandou a gente parar com isso, parar com aquilo. Não, Ele falou: vem, eu te recebo, e eu vou trabalhar na tua vida, e você vai deixar isso, aquilo, outro. A gente foi acolhido por Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Esse ainda pecadores quer dizer no tempo passado, no tempo presente e ainda no tempo futuro, até Jesus voltar. Você pecou ontem? Claro que vivendo dentro do domínio do pecado. Hoje, salvo em Cristo Jesus, você ainda peca, mas não tendo prazer no pecado, tá? Mas amanhã você pode pecar também. Mas Cristo nos perdoou, nos aceitou, mesmo sabendo que a gente errar amanhã. Amém? Como é que você tem aceitado? Irmão, se a gente entende isso aqui, resolve muito problema de casamento. Porque a mulher casa pensando assim: bom, eu vou casar, meu marido vai ser sempre fiel. Amém. Mas ela não admite a possibilidade do perdão. O marido casa e diz assim: não, eu vou casar, mas está descartado toda a possibilidade. Irmão, o perdão é sempre maior que a ofensa. Amém? O perdão é sempre maior que a ofensa. Eu preciso entender, irmãos, que quando eu faço uma aliança, eu estou admitindo tempos de tempestade na aliança. A aliança é algo que tem um padrão só. Circunstância muda, aliança não muda. Quer ver um exemplo? Jesus na cruz perdoou os nossos pecados quando nós viemos até Ele. Amém? Entregamos nossa vida para Ele. Amém? A aliança que Ele nos fez foi nos perdoar para a gente ter uma nova vida e caminhar com Ele. Amém? Longe do pecado. Amém? Tá, e a gente foi lá e cometeu um pecado. E aí Cristo foi com a sua cabeça e falou: mudei de ideia. Já pensou, irmão? Imagina essa cena no céu. O pessoal que crê na teoria da perda de salvação, que eu não creio. Escreveu o nome do livro da vida: Rodrigo Barbosa do Amaral, o livro da vida, convertido em outubro de 1900 e lá vai dinossauro. Ok. Ele pecou. Pecou. Deus fala: não quero mais esse camarada aqui comigo não. Anjo, traga o liquid paper. Para você que não sabe, na minha época tinha um líquidozinho. Quem é da minha época aqui, liquid paper? Levanta a mão. Jesus, só eu, irmão, ali. Misericórdia, hein? Rapaz, que planeta vocês vivem, hein? Aí veja bem. Aí esse líquido era um líquido que era uma tinta, na verdade, que você passava por, chamado corretivo. Já ouviu falar? Corretivo. Peraí. Você já sabia. Você estava me enrolando. Então era o liquid paper, que na verdade tudo vira marca, né? Gillette, igual Gillette, tá certo. Eu te peço perdão e eu perdoo você também, é mútuo. Muito bem, o corretivo. Então passava aquele negocinho, irmão, para esconder o erro, né? Aí quando você olhava do outro lado, o erro estava lá, tudo bem. Aí passava, aí imagina isso, irmão, passava. Aí um belo dia eu me arrependo lá: oh, Jesus me perdoa. Jesus, tá bom, tá perdoado, volta. Aí o anjo diz: escreve o nome dele de novo. Aí lá vai. Pecou, apaga no corretivo. Não, irmãos, não é isso não, irmão. Uma vez salvo, tá? De verdade. Não é simpatizante da igreja não. Salvo em Cristo Jesus, pecados cancelados. A Bíblia diz: agora pois já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É eterno isso, irmão, amém? Imutável. Deus é Deus que diz uma palavra só. Se Ele diz salvou você, salvou e pronto. Ah, pastor, mas o diabo tá... Irmão, o diabo é mentiroso, tu fica dando ouvido para ele por quê? Amém? Então, vamos ver o próximo aqui, irmãos. Eu quero terminar aqui nesse. Vamos lá? Sejam compassivos
uns com os outros. Amém? O que quer dizer isso, irmão? Efésios 4:32 ainda. Sejam compassivos. A Bíblia diz, então, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que é ser compassivo, irmão? Compassivo vem de compaixão. Ser compassivo é ser cheio de misericórdia. Ok? A misericórdia e o perdão andam juntos. Eu vou te explicar por quê. A palavra misericórdia vem de miséria. Fala comigo, miséria. Ah, miséria. Oh, miséria. A palavra miséria, irmãos, é tudo que a gente compreende como de miserável, sabe? Misericórdia tem a ver com a compaixão por alguém por causa das misérias do ser humano. Não é miséria financeira, não é miséria, sabe, de posição social. Não é esse tipo de miséria, irmão. Mas quando a Bíblia fala de ser compassivo, é para que a gente entenda que a grande verdade é que o pecado os tornou seres miseráveis. Eu não gosto de chamar assim não, mas eu quero te falar uma coisa que isso é bíblico. Você sabia que um grande homem se chamou de miserável? Um homem de Deus. Sabe quem é? O apóstolo Paulo. Ele diz, eu sou um miserável homem. E ele disse por quê, irmão? Porque se você é como Paulo, e eu me vejo assim como Paulo, na mesma dimensão de vida, de realidade de vida, no sentido do conflito, que você vai entender aqui nos Romanos, você vai se identificar com ele. Ele diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Presta atenção nisso. Pois eu não faço o que eu prefiro. Claro que se você está em Cristo, a preferência é o Senhor. Porém, sim, o que detesto. Olha que palavra, irmão. Ele diz, nem eu compreendo o meu modo de agir. Porque eu não faço o que prefiro, mas acabo fazendo o que detesto. Olhe para mim. Certamente você detesta odiar pessoas, mas você acaba odiando. É verdade? Certamente você odeia a atitude de alguém que fala mal, mas se você não vigiar, você acaba falando mal. Está entendendo, amém? Certamente você tem aquele sentimento assim de odiar uma pessoa que dá uma palavra e não cumpre, não é verdade? Quantas palavras você já deu para Deus e não cumpriu? Para os seus líderes, pastores, discipuladores. Você está entendendo, irmão? Amém? Porque o pecado, irmãos, nos tornou seres miseráveis. Enquanto estivermos nessa terra, a gente vai conviver com essas crises de não fazer aquilo que preferimos, e sim o que detestamos. E olha só, ele diz, porque segundo o homem interior, ele diz, o novo ser que eu sou, gerado em Cristo, eu tenho prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Eu tenho prazer. O Espírito Santo, no meu espírito, me faz ter prazer nas coisas de Deus. Mas eu vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, na minha natureza. E ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas o bom que vem o verso 25, que ele diz assim, glórias pois a Deus, por causa de Jesus Cristo. Graças a Deus, aliás, ele diz, mas graças a Deus, por causa de Jesus Cristo. Porque se não fosse Jesus, irmão, a nos perdoar, a nos acolher, a ter misericórdia de nós. O sentimento de misericórdia é aquele sentimento que nos leva a pensar que a gente não merece nada e que o que vem de Deus é lucro para nós. Quando o cego do caminho de Jericó gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo, eu não mereço nada. E no entanto, Jesus para o que está fazendo, vem até ele e diz assim, o que você quer que eu te faça? Isso é lindo, amém, irmão? Alguém me disse, Jesus vai aonde você estiver, porque Jesus parou e foi até o cego. Não importa onde você esteja, Jesus vai até onde você estiver e te alcança lá, amém?
Amém? O que é que esse texto revela para nós, irmãos? Romanos capítulo 7, verso 15, 22 e 24. Que nós não podemos, diga isso comigo, eu não posso me apegar à realidade de como é uma pessoa de acordo com a carne. É só isso. Irmão, de acordo com a carne, eu sei que uma pessoa é invejosa, é mentirosa, maligna, sei disso. Se eu me apegar a isso, eu não vou conseguir ser compassivo com essa pessoa, porque eu vou nutrir no meu coração um sentimento de raiva, de revolta. Mas Cristo nos perdoou e nos ensina a sermos misericordiosos, amém ou não amém? Olhar para o meu irmão e entender ainda que ele tem errado dessa maneira, dessa forma. Eu quero crer que no fundo da alma dele, ele vive nesse conflito do apóstolo Paulo. Eu quero fazer o que eu prefiro e não o que eu detesto. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Irmãos, o verdadeiro servo de Deus, o cristão verdadeiro, ele chora quando as misérias do pecado o envolvem. Ele se arrepende, ele diz: eu não quero ser assim. Quantas vezes já chorei dizendo para Deus: Deus, eu não queria ter agido assim. Eu não quero ser assim. Agora, quando alguém não é arrependido, ele não está nem aí, irmão. Ele faz e pronto. Mas lembre que os mandamentos recíprocos dizem respeito a relacionamento de igreja, irmão e irmão. Então, quando eu estou falando do meu irmão, eu tenho que lembrar que meu irmão está numa batalha contra o pecado, contra a natureza pecaminosa. E eu preciso ser compassivo com ele. E entender que ele está fazendo algo que ele não quer fazer. E ser misericordioso. Pastor, e se ele estiver fazendo algo que ele quer fazer mesmo? Bom, aí ele está em rebeldia. Aí a Bíblia tem outro mandamento. A Bíblia diz assim: não vos associeis com alguém que, se dizendo cristão, seja idólatra, beberrão, impuro, maldizente. Com este tal, nem mesmo comais. Entendeu? É interessante que o rebelde é tratado de uma forma totalmente à parte de um verdadeiro irmão em Cristo Jesus que está entrando na cilada do pecado. Enquanto a gente viver nessa terra, a gente vai sofrer as misérias do pecado. A gente vai se ver fazendo coisas que a gente não queria fazer. Mas não é ter prazer nessas coisas, nem dizer: eu sou assim mesmo. Não é isso não, irmão. Paulo diz: em nenhum momento ele tem prazer no que ele está fazendo de errado. A misericórdia, a compaixão é a decisão mais correta para a igreja do Senhor. No caso de dúvida, pastor, se ele é um rebelde, isso não é. No caso de dúvida, seja misericordioso. Amém? Ninguém perde por ser misericordioso. O mundo taxa a gente de besta, de bobo. Lá, faz lá, sempre levando a cara, ajudando os outros. E daí, irmão? Jesus mandou fazer isso. Já pensou se Jesus pensasse assim, irmão? Te ajudou, te fez prosperar, e na hora de dizimar nada, né? Está entendendo? Amém? É por essa razão, irmão, que você precisa ser misericordioso com o seu irmão. Fala para o teu irmão assim, com muito carinho. Olhe para ele, nos olhos dele, dela. Assim: você tem que me amar. Se você quiser falar igual o Baby fala, você tem que me amar. Fala para ele: eu preciso da tua compaixão. Eu preciso da tua misericórdia. O que diz, irmãos, as bem-aventuranças? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão. Eu quero ser bem-aventurado. Lembra daquela canção que a gente cantava? Bem-aventurado eu quero ser. Amém? Vamos ler isso aqui juntos. Assim que nós, daqui por diante, diga daqui por diante, mais uma vez, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, apenas como um ser humano, pode dizer isso, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém
está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fala para o teu vizinho: daqui por diante, eu creio que o Espírito Santo vai me levar a olhar para você e vendo sempre o novo que Deus está fazendo na sua vida. Dá um abraço nele ou nela aí, amém? Você está entendendo? A ninguém mais devamos conhecer segundo a carne, ou seja, de acordo com a carne, de acordo com aquilo que aquela pessoa fez lá atrás. Encha a sua mente com a verdade de quem o seu irmão é em Cristo Jesus. Quem é o seu irmão em Cristo Jesus? Encha a sua mente com essa verdade. É um vitorioso, é uma pessoa cheia de fé. Ah, pastor, fulano é um incrédulo. Eu sei, segundo a carne, mas veja ele no Espírito, amém ou não amém? Veja o que Deus está fazendo de novo na vida do seu irmão. Conheça isso, lembre-se disso, encha-se dessas verdades e tenha um coração cheio de misericórdia. Amém? Fique de pé, por favor. O reino de Deus não é um reino de desejo. O reino de Deus não é um reino de sentimentos. O reino de Deus é um reino de atitude. Diga comigo: atitude. Fala para o teu vizinho assim: Deus não nos deu essa palavra para a gente se sentir bem hoje. Ele nos deu para termos uma atitude, uma disposição tamanha para obedecermos esta palavra. E a gente, irmão, pode começar consertando os erros que nós cometemos com os nossos irmãos. Amém? Começa consertando agora o erro que você cometeu com o seu irmão. Julgou alguém, não tratou com misericórdia alguém, não perdoou alguém, não saudou alguém. Não fica olhando para mim não, irmão. Sai do seu lugar e vai consertar, irmão, em nome de Jesus. Irmão, é tratamento, irmão. É Deus. Deixa o Espírito agir. O reino de Deus não é feito de desejo, de sentimento, é feito de atitude. Ah, pastor, estou esperando ele vir a mim, foi ele que me ofendeu. É assim que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz? Mas foi ela que me ofendeu. É isso que a Bíblia diz? Mas foi... Não engasga não, irmão. Fechem todos os seus olhos agora em nome de Jesus, por favor, todos. Todos, fechem os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, traga à memória pecados escondidos, esquecidos. Continua com seus olhos fechados. Lembrou de alguém? Sai do seu lugar e vai até essa pessoa agora em nome de Jesus. Todo mundo continua de olho fechado. Todo mundo, por favor. Só se você recebeu algo aí de Deus que precisa ser feito, faça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, eu já fiz uma vez. Tá, irmão, mas se Deus está te lembrando, é porque Ele quer que você faça alguma coisa de novo. Aleluia. Continua com os olhos fechados. Só sai do seu lugar se o Espírito Santo de Deus estiver mandando você fazer. Agora você está resistindo à voz do Espírito Santo? Não. A Bíblia diz: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Deixa Deus te lembrar. Onde você tem falhado com seus irmãos? Onde você tem errado? Essa é a primeira atitude de mudança que nós vamos ter. Em nome de Jesus. Aleluia.
Como cantamos domingo, temos que ser um, irmãos. Um só em Cristo. Temos que ser um. Isso é ser igreja. O resto não é igreja não, irmão. É qualquer outra coisa. Aleluia. Eu oro, Pai, junto com os meus irmãos nessa noite, para que Teu Espírito Santo imprima dentro de nós essas verdades profundas da Tua palavra e nos leve à compaixão, à misericórdia, ao perdão, ao afeto, a suportar no sentido de apoiar nossos irmãos para não caírem, erguendo em oração. Eu oro, meu Deus, para que possamos servir uns aos outros, amar uns aos outros, como a Tua palavra diz, acolher uns aos outros no nosso coração, e tantos outros mandamentos que ainda vamos aprender nesse púlpito. Hoje, Pai, derrama unção sobre a igreja. Imprima em nós um desejo forte, grande, de praticarmos, obedecermos esta palavra, a fim de que a glória venha para a Tua igreja e vejamos Boa Esperança sendo salva. Eu oro por aqueles que entraram aqui nessa noite para ouvir sobre o Senhor. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai de encontro a muitos corações aqui. E ela é poderosa para salvar, para corrigir, para instruir, para encorajar, para ensinar. Nós oramos no poder de Jesus. Amém e amém, Jesus.